Olá, boa noite. O Revista do Esporte está no ar e hoje a conversa é campeã e é com casa cheia, hein? Porque esta quarta foi dia da grande final da temporada 2021-2022 da Europa League, que você acompanhou com a gente aqui na TV Cultura e, claro, estamos aqui para dividir com vocês o entusiasmo, a alegria de ter cumprido essa honrosa missão de levar aos nossos telespectadores todas as emoções desse grande torneio europeu. Por isso hoje, além dos titulares Roberto Rivelino e Arnaldo Ribeiro, quem está aqui com a gente é o Marco de Vargas, a nossa voz nas transmissões da Europa League. E vamos falar também, claro, do duelo entre Boca Juniors e Corinthians, ontem na Argentina pela Libertadores, da vitória do Flamengo e muito mais. Antes de mais nada, meus parabéns, Marco de Vargas. Muito obrigado pela visita. Uma honra. Parabéns, Arnaldo Ribeiro, que a temporada foi sua também, como foi do Eintracht, né? Vamos começar rápido, então. A gente pode até ter ressalva com relação à parte técnica da decisão da Europa League, mas será inevitável, eu diria até tê-las, mas foi com direito a tudo que uma decisão pode oferecer. Prorrogação, disputa por pênaltis e depois do 1-1 no tempo normal, deu um Eintracht nos pênaltis 5-4. A gente... Rangers. Sim. E eu acho muito difícil você bater contra muita gente e os 5 jogadores do time alemão bateram com uma precisão. Só aquele... Com excelência mesmo, dá para falar. Incrível. Mesmo bater no canto que o goleiro adivinhava, não tinha condição de pegar. Impressionante. Faltou, Vladimir, um pouco de elenco, sim, para o Frankfurt, mas eles estavam tão focados nessa competição em si, porque largaram de mão a Bundesliga, a parte final ali, vários empates, algumas derrotas, o time que venceu nos últimos 14 jogos do Frankfurt, vitórias apenas na Europa League. Na Bundesliga não conseguiram mais vencer, empates e derrotas. Focaram nisso e foram coroados com o título. Tem uma coisa assim, acho que assim, depois de fazer o que eles conseguiram fazer no Camp Nou com o Barcelona, o Barcelona depois daquilo virou um outro Barcelona, né? Perdeu jogos teoricamente fáceis no Campeonato Espanhol, mas até ali era lá chavineta e tal, né? Quer dizer, é um final que coroa tudo que eles tinham conseguido antes. E a gente brinca muito aqui também, Marco, com os dois que adoram canhotos e tudo que foi dito dessa final, tem um detalhe que eu não conhecia, não sei se o Arnaldo já sabia disso, que durante muito tempo o Rangers, que é a parte protestante, né, relutava em contratar canhoto porque achava que gente que chutava com o pé esquerdo era, na verdade, coisa de católico. Eu não sabia disso. Sabe como é que é, Riva? Como que a gente pode fazer? Não, a rivalidade na Escócia é tanta que um time, o Rangers, protestante, o outro, o Celtic, católico, é uma rivalidade muito grande, tem história. Mas não contratar canhoto é praticamente um suicídio. Pois não, você não isso ganha aí, de ninguém. Nada, eu sou canhoto, mas... Olha, quem decidiu o jogo, né, Rivelino? O canhoto Kostic, que é um canhoto que joga como o winger, a ala, ponta pela esquerda, né? É um falso lateral. Esse cara fez a jogada do cruzamento pro gol do Borré, um canhoto. Foi. Eu falei com o Flávio, bate bem na bola, e ele bate bem na bola. Muito bem. Facilidade de bater. Vai enfrentar o Brasil na Copa, possivelmente. O Borré foi muito esperto. Foi. Ele antecipou, até o Vlaoc antecipou, porque ele veio jogar e deu uma soladinha lá. É engraçado ver o jogo com o Rivelino, porque ele corrige, né? Que o cara bateu a falta, bateu errado, era para trocar o pé. É outra história, né? Outro nível, outra análise. Mas acho que, até para a gente encerrar aqui, acho que vale realmente, vocês destacaram bastante o Tuta, realmente teve essa infelicidade, também uma coisa física que ninguém controla, mas foi realmente... me surpreendeu. Confesso para vocês. Pouca gente conhecia, né? Agora, na transmissão, você levantou uma bola que falou: se ele não for para a seleção, capaz que ele se naturaliza alemão. Há essa possibilidade, Marcos? Se fala nisso lá na Alemanha. Sim. Inclusive, se fala nisso. Ele foi, né, Riva, antes mesmo de se profissionalizar aqui, ele foi formado no São Paulo, foi campeão da Copa São Paulo e foi para a Alemanha antes mesmo de jogar pelo profissional do São Paulo. Já está há algum tempo, fez a temporada, foi considerado um dos melhores zagueiros do campeonato alemão. Tem 22 anos. É um daqueles jogadores que vários nós temos observado isso, que faz a carreira na Europa e de repente não tem a convocação para a seleção, acaba defendendo uma outra seleção. Será que não deve estar, agora acabou, não vai estar no monitor do Tite, não? Eu acho que até a gente estava comparando, o Tite acabou de convocar o Léo Ortiz do Bragantino. Aliás, tomou uma corneta, Arnaldo, quando falou que o Tuta é melhor que o Léo Ortiz. E é melhor, com todo respeito. Eu gosto do Léo Ortiz, mas é outro nível de zagueiro. Eu acho esse é uma boa, esse é uma boa. E o nível que ele pode jogar. Isso. Então o cara joga contra o Lewandowski todo final de semana, ou lá o Haaland. Ele marcou o Haaland e o Lewandowski na Bundesliga, né? É um argumento, hein? É um argumento, mas não é mesmo. Barcelona, tudo bem, o Léo Ortiz marca o Hulk e o Gabigol, é difícil também. Eu não estou fazendo essa distinção, mas ele tem ele poderia ter uma chance porque ele é um jogador novo de potencial
e acho que a despeito da falha, foi uma falha porque ele de fato se lesiona, mas nem consegue fazer a falta depois da lesão e dá em gol isso. Para ele deve ter sido um alívio quando o Borré empatou, eles levaram nos pênaltis, porque senão talvez ficasse marcado ali. Marco de Vargas. Obrigado. Parabéns uma vez mais. Muito bacana. Muito obrigado. E, o descanso é pequeno que a próxima temporada está aí Vamos já. lá, setembro, né? 8 de setembro começa a fase de grupos. Legal, bem pontuado. Bom, a revista faz um rápido intervalo. Na volta vamos falar da vitória e classificação do Flamengo na Libertadores. Resultado que talvez possa dar uma aliviada na tensão que cerca a Gávea. Tem também um ponto importantíssimo que o Corinthians trouxe de Buenos Aires no empate com o Boca Juniors. Antes, vou fazer um outro convite. Aproveito o embalo dos dias decisivos que a gente está vivendo. Neste sábado, 4 da tarde, a TV Cultura mostra ao vivo, direto do Pedrocão, lendário Pedrocão, o duelo entre César Franca e São Paulo pelas semifinais do Novo Basquete Brasil. A série está em 2-1 para o time do interior paulista, então o tricolor, claro, precisa evitar a derrota e, consequentemente, a eliminação. Outro finalista já saiu, é o Flamengo. E a gente vai para o intervalo com o gol da jovem revelação alvinegro do Queiroz, que não se intimidou nem um pouco com o clima hostil da Bomboneira, marcou para o Timão. A gente volta em instantes para falar disso e de outras coisas. Até já. O jogo do Corinthians ontem na Argentina contra o Boca Juniors teve gols, expulsões, empurrões e muita discussão. Tem gente que diz que foi o autêntico jogo de Libertadores, mas também tem quem achou que se o Timão tivesse mantido os nervos no lugar, talvez tivesse saído de lá com um resultado ainda melhor. Trouxe um ponto conquistado com empate por 1-1. A gente vai ver aí cenas da partida. Teve quem tenha reclamado. Agora eu vou falar uma coisa para você, Arnaldo Ribeiro. Eu nunca vi uma linha de 5 tão comentada, tão revirada. Eu estava até fazendo uma pergunta para o Rivelino, porque assim, a gente já não sabe mais, né, como adivinhar a escalação do Corinthians. Dessa vez, mesmo quando ela foi divulgada, eu demorei a entender como seria o time disposto em campo. E, na verdade, ele jogou com 3 zagueiros, com o Piton numa ala, canhoto na ala direita, e com o Fábio Santos na outra ala. O Fábio Santos já tinha jogado mais. E no primeiro tempo, até marcar o gol, o Corinthians até... O Boca demorou para entender. Aí tem um empate, né, do Benedetto, que é um bom jogador. Mas essa aí foi uma falha do zagueiro. Demorou para entender ou o Corinthians mudou a cara? O Riva falou bem, porque o Raul não tirou a bola da área, o Michael Pereira de cabeça não, ele deu um tapidão, bom, isola a bola, isola é uma coisa. Exatamente. Apesar, é o que eu falei aqui, tudo bem, apesar que, por incrível que pareça, as coisas estão acontecendo com o Corinthians, mesmo da maneira que cada dia ele põe um time, põe 5, põe 4, põe 3, ou põe... Não sei o que acontece, está acontecendo. Tá. Não me agrada, porque agora você não tem um time, não sabe, às vezes você joga com 5 zagueiros, às vezes joga com 3, às vezes joga com 2, às vezes... Então está difícil entender o Corinthians. Mas o resultado, por incrível que pareça, tem um resultado. Apesar que nesse Brasileirão, para mim, só tem resultado, porque tecnicamente ninguém está jogando nada. É só resultado. O resultado foi bom, então valeu os 3 pontos. No caso não Brasileirão, a Libertadores, né? Mas ele está falando porque o Corinthians lidera o Brasileiro também, né? Mas tem Libertadores, até mais ou menos Libertadores. Pô, é o seguinte, os jogos que definirão os classificados no grupo do Corinthians serão na quinta-feira da próxima semana, mas 2 desfalques corintianos já estão certos, o meio-campista Cantilho e o técnico Vitor Pereira, os 2 expulsos na Bomboneira ontem. A gente vai ver. O Cantilho é uma besteira, né? Não ajudou em nada o time, né? Tinha entrado, já tinha... Parece que ele tomou algumas paradas. Por isso que deu uma revolta, apesar que não tinha motivo para isso. Agora, assim, né? Ele tem poucas chances de jogar no time. Ele ganha uma oportunidade de jogar no time. Agora tem menos, né? Então, assim, o Vitor Pereira invadiu o campo, ele não pode, foi expulso também, mas assim, né? Só aqui, só cortando. Quer dizer, mas o Vitor Pereira não pode reclamar dele, né? Porque ele também vai reclamar do Vitor Pereira. Quem colocou foi o Vitor Pereira. Né? Não, mas ele também foi expulso. Exatamente. Não pode reclamar do Cantinho porque também tomou vermelho. Então o técnico nessa hora não dá bronca. O Riva falou, não dá a mesma bronca porque tomou vermelho. Agora, o empate vai fazer com que o Corinthians dependa só da vitória contra o Always Ready, que é o adversário mais fácil na última rodada, e tem grande chance de terminar em primeiro de chave. E aí, com o primeiro de chave, não enfrenta nem o Palmeiras, nem o Flamengo, nem o Estudiantes, nem provavelmente o River Plate. Então, terminar na primeira colocação da chave é importante, né? E acho que o Corinthians conseguiu encaminhar
essa primeira colocação. Não, e acho que teve uma hora que a transmissão mostrou, né, o Vitor Pereira fazendo sinal de que, pô, calma, tem que usar a cabeça, eu não sei. Exato. Não, e domingo tem o São Paulo, né? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço, não é isso? É um pouco. Mas é o que o Rio falou, as coisas estão acontecendo e acho que tem uma compreensão geral dos jogadores desse rodízio que ele vem fazendo. É impressionante. Né? Todo mundo está, pelo menos nesse aspecto, eu senti. E quando entra com uma disposição terrível. Agora, a bola da vez hoje, hein? A bola da vez, hein? O que momento que fala. O que se fala é cansaço. Esse é o cansado. Então. Saiu, está cansado. O outro saiu porque entrou porque está cansado. A bola da vez hoje é cansaço para todo mundo aqui. Nunca vi. Não é muito cansaço para minha cabeça também. Vou melhorar, até. Você falou para mim que a palavra de ordem do futebol brasileiro nesse momento é cansado. É cansaço. Pode ser. Bom, falando em temperatura de jogo, em outra partida realizada ontem pela Libertadores, o Bragantino perdeu do Estudiantes por 1-0 no Rio de Janeiro. O Maracanã recebeu um bom público, 43 mil torcedores, e entre cobranças e o melhor futebol apresentado, o Flamengo venceu a Universidade Católica do Chile por 3-0, avançou em primeiro lugar do grupo. A gente vai ver os gols da vitória do Rubro Negro, marcados por Arão, Everton Ribeiro e Pedro. Uma boa trinca, Arnaldo. Eu gostei do Flamengo ontem. Jogou muito pressionado, torcida xingando presidente, diretor. Você gostou mais do que técnico, os rubro-negros? Goleiro. Não, gostei, Vladir. 3-0, com até o Pedro, que entrou no lugar do Gabigol, também fez um bonito gol. O time jogou bem, jogou de uma forma mais tradicional. 2 laterais. Normal, né? Normal. 2 zagueiros, o Arão de volante, o Andrés Pereira de segundo volante e o quarteto jogando como gosta de jogar. Enquanto teve perna, eles... Aí, depois, 20 minutos do segundo tempo, substituições normais. Aí saiu o Gabigol, sai também o Arrascaeta no final... Mas já estava definido o jogo. E ainda os reservas, o Pedro também resolveu. A questão do Flamengo é uma situação de paz interna, que parece nunca chegar, né? Eu acho que é difícil. Para mim, sabe o que acontece? Só se mudar a chavinha do sentido do Flamengo daqui para frente começar a ganhar. Empilhar a vitória. Empilhar a vitória, mas pegar um Palmeiras, ganhar no Palmeiras, ganhar no Atlético. Pegar um jogo graúdo. Começar a mostrar quem é o Flamengo. Porque, do contrário, a pressão vai existir em cima do treinador. Porque já o ambiente está esperando. Amanhã empatou, vem pauleira. Mas eu vi durante o dia de hoje, essa coisa, a gente falava do Vitor Pereira, o técnico corintiano, que ele começou a entender um pouco o futebol brasileiro, um pouco a pegada do Corinthians. Eu gosto demais do tom que o Paulo Souza usa para tratar o momento do Flamengo. Gostei dele ter falado a frase, eu paguei, porque teve a questão da multa, eu paguei para estar nesse time, então eu vou continuar. E quando ele fala, ele já tinha falado em outros momentos do Diego Alves, isso voltou à tona agora, Arnaldo, quando ele falou, o cara pediu para jogar, estava 10 dias parado, entendeu? As coisas não são assim, realmente não são. Não, né? Tudo que o Flamengo não precisa é Então, eu também, para o nosso consumo, ótimo. Para consumo interno que é a questão. Tudo bem. Porque o que a gente está vendo... É que a verdade é verdade em qualquer lugar, né? Claro, sim, mas eu acho que para continuidade, qual que é a diferença para mim fundamental entre o Vitor Pereira no Corinthians e o Paulo Souza no Flamengo? O Vitor Pereira tem respaldo da diretoria, da torcida e dos jogadores e dos líderes principais do elenco. O único jogador com quem o Vitor Pereira teve o Roger Guedes. E aí o Roger Guedes vai esperar. Vai esperar. Não entrou ontem, não entrou no outro jogo da Libertadores, vai esperar. O Paulo Souza, ele já tem uma questão que a diretoria do Flamengo está fragilizada, então não consegue respaldá-lo. E alguns líderes, sobretudo o Diego Alves, tiveram problema com ele. Então ele falou até que o Diego Alves foi falar com o diretor que estava pronto para jogar. Eu concordo com o Paulo Souza. Mas você concorda que o Diego Souza está sendo mais problema para o Flamengo do que o Paulo Souza? O Diego Alves. O Diego Alves, né? Mas ele não tem, ele tem direito de falar com o treinador. Com o treinador, sim, eu acho que é um direito dele. Fala, o diretor, eu gostaria de brigar novamente, eu gostaria de jogar. Isso aí, mas com o treinador, mas não com o diretor. Isso. Não, e o treinador, por sua vez, tem o direito de não colocar o cara para jogar, porque acha que ele não tem condição. Mas sem dúvida alguma, ele põe o que ele quer. A única coisa que eu acho que ele está demorando para entender o que é o Flamengo. Como o Vitor Pereira entendeu, né? Entendeu o que é o Corinthians. Agora, ele está demorando muito para entender o que é o Flamengo. Então está sofrendo. Eu digo que o entender é quase uma licença poética, porque os dois casos, tanto do Corinthians quanto do Flamengo, são entendimentos complexos. Não. Sim, são. E falando de Libertadores ainda, o jogo do Atlético Paranaense está no finalzinho, 2-0 em cima do Libertad, e o do Palmeiras terminou agora há pouco com vitória palmeirense sobre o Emelec por 1-0. Já entrego que o Riva estava de olho na partida, não estava gostando muito, mas também o Palmeiras está fazendo
fazendo o que precisa. Pela Copa Sul-Americana, ontem tivemos 3 times brasileiros em campo. O Ceará goleou o General Cavalheiro do Paraguai por 6-0 e o Atlético Goianiense venceu o Antofagasta do Chile por 1-0. Em Porto Alegre, a vitória do Internacional sobre o Independiente Medellín por 2-0 levou o Colorado à liderança da chave dele, mas a história dessa partida teve um protagonista que merece destaque, o meio-campista Edenilson, que marcou os 2 gols do time gaúcho e dias após acusar o lateral corintiano Rafael Ramos de injúria racial, comemorou com o punho cerrado e erguido para o alto, gesto que sabemos todos é um protesto contra o racismo. A gente vai ver os gols do Edenilson. Simbólico e forte, né, Arnaldo? Sim, sem dúvida. Depois dessa semana conturbada, eu acho que pro jogador... A gente vai ver o gesto agora na série. Entrar em campo dias depois e conseguir jogar com a cabeça no lugar, fazer os 2 gols da vitória. Importante, aliás, a vitória manteria o time com chance de classificação. Ele é o capitão do time. Conseguiu jogar e fazer a diferença. O Internacional consegue, com o Mano Menezes, dar uma ressurgida. Uma ressurgida. Agora, eu vi a entrevista dele, é um cara ponderado, hein? Tranquilo, equilibrado. E ele deu uma abertura pro garoto que ofendeu, que ele estava esperando ele ver, porque aí ia mudar para ele, pelo menos para desculpar. Teve a chance, né? Deu a chance e não foi, então falou, então eu vou seguir e não abro mão. Acho que está perfeito, ele está no direito dele. Uhum. Bom, o Arnaldo Ribeiro, que é o nosso cantor de escalações, né? Faz tempo ele anda cantando. Tá bom aqui, ó. De vez em quando ele canta o nosso tema aqui do Revista do Esporte, que é o Pana, Pam, Pam, Pam. Andou cantando da Europa League também. Mas vai cantar pra gente a escalação do Santos, duelo pelo Grupo C da Sul-Americana. Tem o time santista, né? Contra o União La Calera, na Vila Belmiro. Precisa vencer, e daí vai depender só dele, só classifica um de cada chave, como o Arnaldo vive frisando aqui. A gente vai colocar para vocês a escalação do time. Eu já tinha falado, né, Arnaldo, que ele estava segurando e agora ele está tratando... Você tinha falado, não, para você parece que tem influência nessa escalação, incrível. O Vladir falou segunda-feira, o Santos só depende dele para se classificar. O Vladir falou, não, tem que concentrar no brasileiro, deixa a Sul-Americana para lá e tal. E não é que o argentino, o Fabian Busto, coloca um time quase reserva. Então tá o João Paulo, titular, Auro, reserva, Kaique, reserva, Bauerman, muitas vezes reserva, Felipe Jonathan, reserva, Sandri, reserva, Camacho, reserva, Ricardo Goulart, hoje reserva, Juan, reserva, Marcos Leonardo, titular, Lucas Braga, reserva. Então, de titulares ali, o absoluto João Paulo e Marcos Leonardo, né? Então ele arrisca, mas eu acho que é um time, mesmo assim... deixou o Johan, tá todo mundo ali pra usar, né? Batistão, Angu... Não, tá todo mundo no banco. Mas eu falei ao contrário, você levantou minha bola, mas eu falei ao contrário. Achei que ele já ia começar, porque ele queria resolver isso rápido e estava esquecendo o Brasileirão. Não, ele não repete a escalação e vai com força máxima para o jogo do final de semana pelo Brasileiro. Se o Santos perde, o Santos está fora. Então é um jogo decisivo. Ele está fazendo as prioridades. Eu também acho que o Santos não tem um elenco para aguentar brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana, mas... Mas estão falando que o Palmeiras não tem? Imagina se o Santos... Não, tem um negócio... Às vezes eles falam que o Palmeiras não tem esse plantel todo para disputar o que está disputando, teoricamente. Ia ser mais pragmático, né, Rival? Todo mundo fala, realmente, a Copa do Brasil e a Sul-Americana ficaram torneios endinheirados. Mas qual é a possibilidade do Santos para pegar o quanto desse dinheiro? Imagina o que vai significar para o Santos se não conseguir sustentar o Brasileirão. Porque aí sim, a queda de dinheiro vai ser grande e a realidade vai se complicar de vez. Eu brinquei com a Nada outro dia que nos dois outros torneios deixa de ganhar. O do Brasileirão realmente muda toda a realidade. Eu concordo que ele arriscar, mas ficar de olho no Brasileirão, concordo. Acho que tem que fazer muita gordura para ficar tranquilo. Olha lá, fechou comigo aí. Tá Fechou. Olha aí, Arnaldo Ribeiro. Fechou. Bonito casaco. Eu gostei, Arnaldo Ribeiro também. Parabéns, Arnaldo. Eu também vou levar esse aqui para casa também. Eu sei que... Você sente nesse momento a alegria de ter completado uma temporada, hein? Essa coisa até para quem joga bola, hein? Eu sei que você joga de vez em quando. Joga? Não, entra em campo. Entra em campo. Tá valendo, já é alguma coisa, hein? Na minha idade, ó, a gente se despede com imagens do mais novo campeão da Europa League, o Eintracht Frankfurt. Frankfurt, que a gente viu aí, deve estar vivendo uma madrugada agitada. Opa! Quarta que vem será a vez da Conference League, que você vai ver com a gente aqui também, Roma versus Feyenoord. Muito obrigado pela companhia, assista a seguir ao Jornal da Cultura. Uma ótima noite de quarta, torcida brasileira, como diriam os alemães, Gute Nacht. Boa noite. Gastei.